você já queria, você mesma já queria, sei lá, crescer um projeto, por exemplo. E você não estava conseguindo saber como acessar esse projeto. Você não estava conseguindo. É quase como se você fizesse força mental no sentido de desejar e pensava no determinado projeto e queria que ele acontecesse. Ou numa realidade, né? Às vezes pode ser um trabalho novo. E aí você queria que acontecesse aquele trabalho novo, só que por alguma razão parece que aquele negócio não vai para frente. E aí, quando você está conectado com o seu eu superior, muitas vezes você começa a perceber as suas crenças com muita clareza. Então, quando você está em conexão com o seu eu superior e você pensa e se conecta e intui sobre a sua vida prática, a sua vida terrena, você consegue perceber, por exemplo, que, cara, a minha família inteira, exemplo, tá? Minha família inteira materna não tem dinheiro, por isso que esse projeto não vai para frente. E aí você começa a sentir as sensações que você já tinha, no sentido de, nossa, eu acho que se eu tiver muito sucesso, eu vou ser muito arrogante, ou num relacionamento, nossa, mas acho que se eu tiver num relacionamento, esse relacionamento vai ser uma prisão, só que são crenças que são inconscientes, que você não tinha clareza de que elas estavam ali. Então, uma boa parte do processo de estar em conexão com o seu eu superior é você acessar as suas crenças inconscientes. Se enches, de um jeito que elas ficam muito evidentes, como se elas gritassem na sua cabeça. Você acessa lugares diferentes dentro de você. E aí você pode acessar um lugar onde você tem inveja, você pode acessar um lugar onde você tem ciúmes, você pode acessar um lugar onde você tem medo, ou você acessa um lugar que você percebe que você não tem o direito de se expressar, que você não tem o direito de ter a sua voz, por exemplo. E aí você vai acessando desses lugares e esses lugares são desconfortáveis. Então, uma coisa que muitas pessoas acabam pensando, né? Ah, quando eu me conectar com o meu eu superior vai ser só maravilha, no sentido de conforto, né? Aqui a gente precisa trazer essa questão do que é confortável, tável, versus o que é desconfortável, desconforto. Por quê? Porque o que é confortável versus o que é desconfortável depende da perspectiva de cada um. Enquanto você está se conectando com o seu eu superior, pode ser que você tenha crenças que levem você para um lugar desconfortável. Por exemplo, que você tenha crenças de que, sei lá, de que Deus te abandonou. É um lugar desconfortável. Só que isso não tem a ver especificamente com o fato de você precisar sempre estar no lugar confortável. Entende o que eu estou dizendo? É como se, às vezes, a gente, seres humanos normais, né, pessoas comuns, a gente ficasse muito viciado na expectativa de que não, vai ser lindo, vai ser maravilhoso, vai ser só enxergar figuras de luz. Só que a conexão com o seu eu superior, ela é uma conexão que ela traz o aspecto da verdade para você. Então, é a verdade nua e crua sobre você também, sobre a vida, sobre as situações, sobre o que você está vivendo. Então, essa verdade, ela vai trazendo para você, já puxando o gancho, né, dos sentidos psíquicos, a capacidade de ver a verdade divina, ou seja, a verdade, a realidade, verdade que não pode ser escondida, de acordo com Carl Jung, né? Realidade que não pode ser escondida, ou seja, sabe aquele segredo de família? Ancestrais que possuem segredos de família, às vezes tem ancestrais que, sei lá, que foram prostitutas, ou ancestrais, não sei se pode falar essa palavra, mas, enfim, que trabalharam com o corpo, ou outros ancestrais que fizeram coisas que são vergonhosas, e aí isso gera quase como se fosse um segredo de família. Você começa a acessar esses segredos, maldições que ficaram no campo da família, você começa a acessar esses lugares. Então, parte do processo de conexão com o seu eu superior também vai trazendo para você esse aspecto de, primeiro, você começa a perceber as verdades em você e começa a perceber a verdade da vida. Na sua vida prática, quando você está indo no mercado, por exemplo, e no exemplo que eu estava trazendo, e você olha para aquele alimento, você não consegue mais mentir para você mesmo.
Você não consegue mais falar, não, mas é tão gostoso, que você sabe a verdade. Você sabe a verdade. Aquilo é autossabotagem e você vai fazer conscientemente, se você quiser. Então você sabe a realidade da coisa. Você começa a entrar num estado de que você tem uma percepção sobre a verdade, que ela é uma percepção mais honesta. Quando você vai, sei lá, responder uma pessoa e você é rude com aquela pessoa, e você começa a pensar, caraca, eu fui rude. Então é quase como se a consciência, a sua consciência, estivesse mais audível. Sabe quando a gente é criança e dá aquele peso na consciência de fazer alguma coisa que nossos pais não gostavam? Então, é quase como se viesse essa consciência, só que não é num lugar mais de peso, como a gente recebia quando a gente era crianças. É num lugar de convite, um convite para ser diferente e fazer diferente. Então é quase como se você vai lá e tem muita inveja de uma pessoa, ou está amaldiçoando a vida de alguém por qualquer razão, e vem essa intuição, essa baliza mesmo interna, dizendo: olha, essa pessoa está fazendo o melhor que ela pode. Essa pessoa realmente está fazendo o melhor que ela pode. Às vezes a gente tem aquelas crenças de microabusos, né? Por exemplo, a pessoa está lá, não consegue se levantar, e aí fala, ó, deixa de ser preguiçoso, levanta daí, esses microabusos, né? E aí é quase como se viesse uma baliza interna de seja compassivo, essa pessoa está cansada, ela não está conseguindo. Então vai trazendo uma perspectiva, um convite, um chamado a uma perspectiva. Quando você se conecta com o seu eu superior, de início você não é o seu eu superior. Então, isso é uma coisa muito importante da gente deixar claro de que o primeiro passo, o convite do seu eu superior, do eu superior. O convite para quem? Pro eu egóico barra terreno. O segundo passo é quando esse eu egóico e terreno, ele aceita o convite e se torna o eu superior. Então, nesse caso, a primeira parte do processo é você receber essas consciências, esse chamado a uma consciência mais elevada. Então, você vai fazer algum mal para alguém, algum comportamento egoísta, egocêntrico, e você recebe esse impacto no sentido de chamado, de convite. Pensa diferente, será que você está fazendo a coisa certa? E você fica com aquilo remoendo dentro e falando, caraca, é isso, eu não estou fazendo o melhor que eu podia. Eu não fui tão gentil quanto eu podia, não fui tão compassiva quanto eu podia ter feito diferente. Então, o primeiro estágio do processo, e é o estágio mais longo, é você conseguir entender esse chamado como um convite. E o eu terreno está sendo convidado a voltar para casa. Ele pode aceitar ou não. Muitos egos, pessoas, se rendem ao eu egóico. Elas recebem esse chamado da consciência e matam esse chamado. Então, por exemplo, muitas pessoas pensam assim: ah, todo mundo é egoísta, você é egoísta também. E aí vem aquele chamado, seja compassivo. E aí o que a pessoa ela resolve dentro de si? Pessoas boazinhas, elas são pessoas fracas. O bonzinho sempre sai prejudicado no final. O que nós sabemos que é uma mentira, tá? A verdadeira bondade não tem a ver com você ser permissivo e deixar as pessoas abusarem de você. Mas é o que a pessoa egóica pensa. Ela pensa, ah, os bonzinhos são fracos. Pronto. E aí ela matou a consciência do eu superior dentro dela. Então, o eu superior, ele é a nossa consciência. É a nossa consciência que traz esse aspecto entre o melhor e mais elevado. Não é sobre o que é certo ou errado, porque o que é certo ou errado tem a ver com consciência leve ou pesada daquilo que você aprendeu. Às vezes, certo e errado, por exemplo, se você nasce numa família onde todo mundo comete pequenos delitos, a consciência leve daquela família é cometer pequenos delitos. Então, a consciência pesada é ser honesto, porque todo mundo tem um determinado comportamento, sistema de crenças e etc.,
né? Então, a consciência pesada é você honesto. Só que o eu superior não é sobre consciência leve ou pesada, não vai te trazer sempre a consciência leve. Porque nesse caso, a consciência leve é cometer pequenos delitos, porque você aprendeu que isso era certo. Se você nasce numa família onde todo mundo bate, invalidando o sagrado do corpo do outro, do espaço do outro, do tempo, do espaço, o sagrado do que é o veículo da outra pessoa. Se você bate e toda a sua família é agressiva nesse sentido de bater uns nos outros, qual é a consciência leve? Todo mundo bate? Então essa é a consciência leve, eu vou bater também. Só que o seu eu superior traz essa consciência que nesse caso é pesada. Respeita o corpo do outro, respeita o que a outra pessoa está fazendo.